Também que teve uma outra turma no ano passado que eu teve um dia que esqueci de gravar. Ficou 40 minutos eu falando. Mas como eu não dá bem que não fiz nada, obrigado. Então, vamos lá, né? Vou falar de coordenadas polares, como eu estava falando. Vocês com certeza vão precisar disso aqui para cálculo 3. Provavelmente EDO também. Aliás, deixa eu deletar isso aqui. Pronto. Vou escrever de novo. Então, vamos lá, né? Ok. Então, coordenadas polares. E aí, esse aqui é o último assunto da prova. O que eu vou fazer é explorar mais esse assunto, tanto na aula de hoje quanto na de amanhã. E na terça-feira a gente vai fazer tipo uma revisão, ou fazer exercício que vocês queiram que eu faça, alguma coisa assim. E aqui vocês podem ver tanto no Sturt quanto no Guidorize. No Guidorize, no dia da prova, vai ter aula também, isso. Porque para a gente não desperdiçar, né? Eu vou também fazer algumas revisões, eu posso comentar um pouco da prova, dar umas dicas para vocês, viu? Não, na sexta é aula gravada, que eu falo assim, aula na sexta, né? Aula sexta é aquela aula que eu posto que não é ao vivo. Aí na quinta tem aula normal, eu vou... Também pode ser tirar dúvida. Sim, sim. Esse que é mais chato mesmo, esse negócio de qualquer reta, né? Mas eu resolvo sim. Sim, no Guidorize, né? Mas eu tava falando outra coisa. No Guidorize, vocês podem ver no volume 1, página 422. É a seção 13.7. Talvez mude, dependendo da edição de vocês. Mas vocês devem ter a mesma edição que eu tenho, que é aquela que essa nova edição, acho que quase ninguém tem, né? Essa que saiu aí. E eu acho que o meu é a quinta, né? Que é o de todo mundo, que é a que tem na internet também. E a do Sturt é o volume 2. Volume 2. Aí a página, eu acho que não. Enfim, eu não. Eu vou colocar aqui, mas acho que não vai. Como é que é? Não vai ajudar muito, porque muda, o do Sturt já muda muito as páginas. Mas vai ajudar mais a seção, viu? Que é a 10.3. Pronto, aí vocês podem olhar essas referências aqui. Ou então qualquer outro material que vocês acham que vocês gostam. Então vamos lá, né? Antes da gente entrar em coordenadas polares, eu vou fazer uma analogia com as coordenadas cartesianas, né? O que é coordenada cartesiana? Ou sistema cartesiano. Deixa eu botar assim. O que é o sistema cartesiano, né? O sistema formado por dois eixos, né? Você já conhece, desde o ensino médio já se vê isso aqui. Eixo X, eixo Y, ou abscissa ordenada, e tem a origem. E para identificar um ponto aqui, né, no sistema,
Ele é identificado olhando as coordenadas dele no eixo X, né? E no eixo Y. Você representa assim. Todo mundo conhece isso. Coordenadas polares é um outro sistema como o cartesiano. Só que é uma outra maneira de olhar. É como se você. É um sistema como o cartesiano, só que você olha o ponto não como é observado no sistema cartesiano. Que no sistema cartesiano, um ponto ele é identificado pelas suas coordenadas no eixo X e no eixo Y. Em coordenadas polares, ele é identificado por outros dois objetos, que não são esses aqui. E aí, que objetos são esses, né? Coordenadas polares é o seguinte. No sistema cartesiano, assim, ele é, digamos assim, ele tem como base esses dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Em coordenadas polares, geralmente se desenha só um eixo, que chama de eixo polar, que você geralmente, você pode também colocar assim como X, esse aqui, eixo polar. O centro dele, que também você coloca tipo um zero ou um O, que é o polo. Polo tem acento, né? Sim, polo. Aqui não tem. Não sei se tiraram ou nunca teve. E aí, um ponto, a base de coordenadas polares, a estrutura é só esses dois aqui, o eixo polar e o polo. E como a base do sistema cartesiano são esses dois eixos. E como é que eu identifico um ponto no sistema de coordenadas polares? Aí, para poder entender isso, eu vou voltar aqui para o sistema cartesiano. Deixa eu dar um zoom aqui. Um ponto no sistema cartesiano, como eu falei, ele é identificado pelas duas coordenadas, mas existem vários elementos que compõem essa estrutura também. Um deles, né, ou um dos dois, é o seguinte. Eu vou considerar a distância da origem até o ponto em questão aqui, né, ponto P. E aí, essa distância eu vou chamar de R, ok? Ou ρ também, no Guidorizo ele coloca a letra ρ. E também vou considerar o ângulo que esse segmento aqui, ó, OP, faz com o eixo X, chamar de θ. Então, θ, né? Θ é o ângulo. No caso, o ângulo agudo, né? Mas você sempre olha nesse... não necessariamente tem que ser agudo. Nesse desenho aqui tá agudo, mas não necessariamente. É o ângulo que o segmento OP, ok? E aí, no sistema de coordenadas polares, você vai identificar um ponto exatamente por essas duas medidas aqui, ó. Vou até trocar aqui de cor. O ρ e o θ. Você identifica um ponto pelas duas medidas, o ρ e o θ. O ρ é a distância da origem até o P. No caso aqui, ó, o ρ é a distância da origem até o P. E o θ é o ângulo que o ponto, no caso, que o ponto não, que esse segmento aqui, OP, vai fazer com o eixo polar, nesse caso, né?
Aí no sistema cartesiano, eu identifico pelos pontos x e y, e no sistema de coordenadas polares, eu identifico o ponto como. A primeira coordenada vai ser a distância do polo até o ponto, o comprimento, né? E a segunda coordenada vai ser o ângulo que esse segmento aqui em vermelho faz com o eixo polar. Então, você identifica dessas duas formas. Por exemplo, né? Vamos lá aqui fazer um exemplo. E aí, acho que é mais fácil fazer uma analogia sempre com o sistema cartesiano, né? Escreva o ponto, por exemplo, 1, em coordenadas cor, coordenadas polares. E aí, esse ponto 1 é esse aqui, né? Em cartesiano, né? Aqui tem um, aqui tem um, aqui é o 1. E aí, em polar, como é que eu escrevo ele? Como é que eu escrevo um ponto com coordenadas polares? A distância, né? Desse ponto até esse aqui. E aqui é o ângulo, né? Esse ângulo aqui é 45 graus, né? Então, π sobre 4. Deixa eu dar uma aumentada aqui, que tá muito... Esse ângulo aqui, ó, π sobre 4, né? E aqui é raiz de 2, né? Se você usar Pitágoras aqui, é raiz de 2, porque aqui é 1 e aqui embaixo é 1. E aí, coordenadas polares, como é que você escreve, né? Primeiro, eu considero o ângulo, né? Aqui eu tenho que imaginar um ângulo de 45 graus aqui. Eu vou até desenhar aqui pontilhado para ficar mais claro para vocês. Vocês podem fazer isso, mas essa parte que está em preto é a que, digamos assim, oficialmente é o que você desenha, mas vocês podem desenhar assim também. Então, eu imagino um ângulo de 45 graus e imagino um tamanho, é como se eu pegasse e colocasse aqui, ó. Mas a identificação do ponto vai ser simplesmente assim, raiz de 2 π sobre 4. Aqui, em coordenadas polares, ele é identificado, o mesmo ponto, ele é identificado assim, em cartesianos é identificado como 1. Ok? Tá todo mundo entendendo isso? Então, o sistema cartesiano eu identifico pelas coordenadas x e y dos dois eixos. O sistema de coordenadas polares, não. As duas, digamos assim, o ponto, ele é formado, a primeira entrada é a distância do eixo polar até o ponto, e a segunda entrada é o ângulo que esse segmento em vermelho faz com o eixo x. Aqui. Ok? Todo mundo entendendo isso, né? Não é difícil não, por enquanto. E aí, antes da gente entrar em muitos, que tem muita coisa. Para que serve, por exemplo, eu olhar um sistema em coordenadas polares? Principalmente para transformar algumas regiões que em coordenadas cartesianas elas são bem complicadas, em coordenadas polares elas ficam bem mais fáceis. E aí vocês vão ver com o decorrer da aula, né? Vou colocar aqui mais exemplos. Vamos pegar esses resolvidos. Ó, marque os pontos coordenadas. Pessoal,
Se vocês quiserem, vocês podem mandar para o meu e-mail os exercícios que vocês querem que eu faça, viu? Não tem problema não, é só vocês, faz esse, faz esse. Como eu falei, pode ser qualquer um dessas listas que eu passo, ou então que não esteja na lista, não precisa necessariamente das listas, não. Então, marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas por. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que se faz lá no ensino médio, quando você aprende geometria analítica, e aí o professor, eu não, ensino médio não, no fundamental mesmo, né? O professor dá um ponto, e aí você vai lá no sistema cartesiano e você marca. O ponto 2, 3, enfim, qualquer coisa, né? Se fosse lá no ensino médio, ponto 2, 3, aí você ia montar lá o sistema cartesiano, aqui 2, aqui 3, e você marca. Pronto, aí o exercício era esse. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em coordenadas polares. E como é que eu marco esses 3 pontos aqui, né? Você monta lá o sistema, e aí fica sempre, apesar de oficialmente é esse aqui, a estrutura é só essa, que nem no cartesiano é só os dois eixos, mas fica mais fácil se você imaginar todos os eixos aqui, ou então você pode desenhar todos os eixos, também não é nenhum crime. E aí desenhar os pontos, né? Por exemplo, esse ponto aqui, ó. O que isso significa? Significa que a distância entre ele e a origem vale 1, e aí 1 é que uma medida só, pode ser 1 metro, 1 centímetro, enfim, é uma unidade. E o ângulo que ele faz com o eixo x é 5π/4. Aí a ideia sempre é, primeiro identifica o ângulo, e depois identifica o tamanho, fica mais fácil. E aí, por exemplo, quem é 5π/4? Aí vocês têm que lembrar que aqui, por exemplo, é π/4, né? Aí o 3π/4 é para cá, o 5π/4 seria aqui, né? Aqui, por quê? Porque esse ângulo aqui é o que é o 5π/4, ok? E aí esse tamanho azul eu vou dizer que é 1, não faz muita... É esse aqui, que a gente não tem uma escala aqui, né? Esse aqui é o ponto 1, 5π/4. E esse ponto 2, 3π, o ângulo que eu faço com... Aliás, o ângulo é 3π e a distância é 2. E aí você tem que lembrar que lá no ciclo trigonométrico, né? Uma volta é 2. Quando dou mais meia volta, eu chego no 3. Então, eu vou cair aqui, ó. Vou cair aqui, mais ou menos. Que como esse tamanho é 1, você já padronizou que é 1, eu coloco o dobro, vai dar 2, né? Então, esse ponto aqui é o 2, 3π. E, novamente, eu dei uma volta, e dei mais meia volta, porque são 3π. E 2 menos 2π/3. Também a gente sabe da trigonometria que se eu ando no sentido anti-horário, eu estou com os ângulos positivos. E se eu ando no sentido horário, eu estou com os ângulos negativos. Aí, por exemplo, ó, o menos 2π/3, por exemplo, se aqui, eu vou só colocar de verde para ser mais fácil. O menos 2π/3, aliás, desculpa, o menos π/3 seria mais ou menos aqui. Agora o menos 2π/3 é mais ou menos aqui, né? Assim. Que é a mesma coisa que se faz com o outro, né? O π/3 é 60, né? Teria menos 60 aqui, entre aspas. Ou então 60 no sentido horário, né? E aí o comprimento 2 é do mesmo tamanho do azul ali da esquerda, né? Deixa eu tirar aqui. Seria mais ou menos aqui. Então aqui é o ponto 2 menos 2π/3. Vocês entenderam? Então, como é que eu identifico um ponto com coordenadas polares? A primeira coordenada é a distância desse ponto ao polo e a segunda é o ângulo.
para desenhar um ponto, é sempre mais fácil localizar o ângulo, para saber onde é que ele vai estar. É claro que aqui eu estou localizando essas retas, esses comprimentos aqui em azul, tecnicamente também você não desenha, eu só estou desenhando para você identificar, né, essa distância aqui, para ter noção de onde você coloca o ponto. Isso também não é um crime também desenhar isso aqui, não. Porque na prática eu preciso desenhar só o ponto aqui, só esse aqui, ó. Ok? Alguma dúvida? Acho que não, né? Aí é o seguinte, também tem algumas notações aqui que a gente precisa, eu preciso apresentar para vocês, né? É que, como eu falei, isso aqui é uma notação para o que significa menos ρ θ, né? Porque parece que é o seguinte, como eu falei como eu falei agora há pouco, no sistema coordenadas polares, a primeira coordenada de um ponto é a distância desse ponto até a origem, né, aqui, que é o polo, e o θ é o ângulo que que esse segmento faz com o eixo polar. Quando eu escrevo, quando vocês verem nos livros, menos ρ aqui, parece dar a impressão de que você está calculando a distância negativa, né? Mas aqui só vai indicar que é um ponto oposto a esse aqui, ó. É um ponto que vai estar aqui. Que a distância desse outro ponto, vou colocar aqui de vermelho, também é ρ, só que ele vai estar espelhado, vai ser simétrico, o outro ponto P, ρ e θ, tá? Então, esse aqui vai indicar só o simétrico desse ponto aqui, ó. Desse aqui. Não é que a distância entre esse ponto aqui, digamos assim, aqui é o ponto A e aqui é o B, né? Não é que a distância do ponto B ao polo seja zero, não. É que ele é simétrico ao ponto que tem distância ρ e ângulo θ. Por exemplo, né? Que isso aqui é normal, não existe essa notação aqui. Exemplo. Opa. Marque os pontos 1 π sobre 6 e menos 1 π sobre 6, tá? Só para ilustrar. Primeiro, na verdade é o seguinte, marque o ponto, vou colocar só um. Menos 1 π sobre 6. Quando você quiser localizar um ponto que algum exercício vai estar assim, negativo aqui, primeiro você imagina onde vai estar o que não tem o sinal de menos, ou o que tem sinal de mais. Então, primeiro a gente vai marcar, primeiro passo é marque esse ponto aqui, e depois localiza o simétrico. Então, vamos lá. Eu escrevo aqui, né? E aí eu imagino um ângulo π sobre 6, que vai estar mais ou menos aqui. Lógico que aqui a gente não tem uma escala. E imagina um tamanho 1. Né? Vamos supor que isso aqui seja 1. Então, aqui é o ponto. E aí, aquele ponto que a gente quer, de fato, é o oposto aqui. De mesmo, com esse tamanho aqui sendo o mesmo. Opa. Menos 1 π sobre 6. Ok? Então, essa notação aqui, quando vocês verem no livro, não é que a distância entre este ponto aqui, o ponto que ele está representando, e o polo seja negativa. É que ele é o oposto
do ponto que tem distância 1 e ângulo π sobre 6, nesse caso. Tá? Tem outra coisa aqui, ó. Imagina que eu pego este ângulo aqui, esse ângulo aqui, ó, e some 180 graus. Eu pego esse ponto, somo aqui dentro 180. Onde é que eu vou parar? Π sobre 6 mais π, né? Onde é que eu vou parar? Eu vou parar exatamente nesse ponto aqui, né? Se eu pegar 180 aqui, se esse ângulo aqui é π sobre 6, quando eu somar com esse aqui, que é π, eu vou obter exatamente esse ponto aqui. Então, esse ponto que é menos 1 π sobre 6, ele também pode ser indicado como 1 π sobre 6 mais π. Ou seja, ele tem uma outra representação. Na verdade, tem infinitas. O que é diferente do sistema cartesiano. Porque o sistema cartesiano, o ponto, qualquer ponto que você queira, menos 1, menos 2, por exemplo, só tem essa maneira de representar ele. Diferente do sistema de coordenadas polares. E aí, é uma observação que eu vou colocar aqui, ó. Que eu vou desenhar aqui o sistema. Aí eu vou colocar um ponto. Rho θ. E aí vocês observem que esse Rho θ é a mesma coisa de Rho θ mais 2π, ou 2kπ, né? Vou colocar por enquanto só o 2π, né? Porque se eu coloco o θ e coloco mais o 2π, eu estou dando só uma volta. Eu estou pegando isso aqui, ó, e dando essa volta aqui. Então, eu parei no mesmo local. Posso representar esse aqui tanto como Rho θ, como Rho θ mais 2π. Ou der 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, certo? Ou então voltas no sentido anti-horário. Aliás, no sentido horário negativo. Aí, depois que eu coloco múltiplos de 2k, múltiplos de 2π com k inteiro, né? Porque se eu pegar o k positivo, eu estou dando voltas no sentido anti-horário e k negativo, voltas no sentido horário. Ok? Então, tem essa observação aqui. E uma outra observação, que é a que eu comentei agora. Isso aqui é a mesma coisa de menos ρ, que é o menos ρ significa o quê? Que eu estou olhando ele, o ponto simétrico. Tá? E aí, quando eu pego esse ponto aqui, mais os múltiplos de π, né? Que é só múltiplos de meia volta, eu fico no outro. Deixa eu ver esse ponto aqui. Esse aqui mais π, né? Eu pego este e somo múltiplos de π. Aí eu vou cair lá no outro. Kπ. Na verdade... Sim, né? Seguinte, se eu tô com esse ponto aqui... Aliás, está faltando o teto aqui, né? Eu tô querendo dizer o seguinte, que esse ponto aqui é a mesma coisa de pegar este que está aqui e somar múltiplos de π. Porque se eu somar com o K for positivo, eu vou estar fazendo isso, e o K negativo eu vou estar fazendo isso. Eu sempre caio no outro. Ok? Então, um ponto em coordenadas polares, ele tem infinitas representações. Você pode escrever ele de várias maneiras. Ok. Vocês entenderam isso aqui? Acho que sim, né? Não estiverem entendendo, pode falar. Muito bem. Então, agora a gente sabe como é que, dado um ponto,
como é que eu escrevo esse ponto em coordenadas polares? E agora, uma outra, digamos assim, uma outra ferramenta que a gente vai ter que usar, mas antes de usar essa ferramenta, eu vou falar da relação entre sistema cartesiano e sistema de coordenadas polares. E essa relação é que vocês vão usar muito, tanto aqui quanto no cálculo 3. Ok? E aí é o seguinte, ó, vamos desenhar um sistema cartesiano. Eu pego um ponto aqui. Eu quero encontrar uma relação entre x, uma relação x, y, o ρ e o θ, ok? Quero encontrar uma expressão que relacione esses quatro constantes aqui. Aí o seguinte, né, como é que... É claro que eu estou desenhando isso aqui no primeiro quadrante, mas essa análise pode ser feita em qualquer um dos quadrantes, dá para provar isso. Aqui é o ρ, né? E aqui é o θ. Se eu olhar isso aqui na geometria plana, né? Esse triângulo aqui é retângulo. Aí essa medida aqui, ó, é x, né? Esse tamanho aqui. Isso aqui é y. E aí eu uso geometria plana para obter o quê, né? Que o seno de θ desse ângulo aqui é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que é y sobre ρ. E o cosseno de θ é x, que é o adjacente sobre ρ, tá? Então tem essa relação. Isso aqui vale para qualquer ponto no cartesiano, apesar de eu fazer só esse desenho aqui. Os outros casos eu tenho que fazer uma conta, não é nenhuma conta, mas um detalhe a mais, mas não vale a pena. Você já pode usar isso aqui. E essa relação aqui em azul é que vocês, lá no cálculo 3, vocês vão usar como mudança de variável para uma integral dupla. Porque, por exemplo, né, uma integral de uma variável, essa daqui, né? Essa daqui, eu posso resolver muito ela, por exemplo, usando sei lá, usando essa mudança aqui, né? Na verdade, é x igual a seno de u. Posso resolver essa mudança e resolver a integral. No cálculo 2, vocês vão ver uma integral assim, por exemplo. No lugar de ser só integral de 0 a 1, vai ser integral dupla, por exemplo. E esse tipo de integral que é muito parecido, né? Imagina se o y fosse zero, entre aspas, né? E não tivesse essa integral aqui, eu estou justamente com aquela outra lá. Sim, né? Ela é uma parecida com essa, só que com duas variáveis, né? E aí esse tipo de integral, você resolve usando essa mudança de variável aqui. E aí tem outro detalhe também que só tem sentido quando você vê o curso que tem lá, né? Mas isso aqui vai aparecer muito. Principalmente para você enxergar a região que você está integrando de uma outra forma, que fique bem mais fácil. Ok. E aí o seguinte, voltando para cá, né? Eu tenho essa relação aqui, e é bom que vocês não precisa memorizar, né? Que prova vai ser pesquisada, mas isso aqui é muito importante, seno de θ. E a partir dessas duas equações aqui, ó, se eu isolar o y, eu vou ter o quê? Y igual a ρ seno θ, né? E o x
igual a ρ cosseno θ. Ok? Tem isso aqui, que é a mesma coisa, né? Só estou multiplicando aqui. Além disso, tem duas relações que saem a partir dessas duas equações aqui. E isso vocês vão ver que essas duas relações aqui, ó, elas vão aparecer muito no que eu vou falar. Além disso, por exemplo, se eu pegar, o que acontece se eu pegar y ao quadrado mais x quadrado, né? Ou o que acontece? O x quadrado é o quê? É ρ cosseno θ ao quadrado, né? Rho seno θ ao quadrado. Aí aqui eu desenvolvo, então vai ficar ρ quadrado cosseno ρ quadrado. Aqui eu boto o ρ quadrado em evidência, né? E aí, nós sabemos que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1, ok? Então fica só ρ quadrado. X quadrado tem essa relação aqui, também muito importante. Isso aqui no cálculo 3 também vocês vão usar demais. Formulazinha aqui, tá? E aí eu tenho essa primeira relação, que é y rho seno θ e x rho cosseno θ. Tenho essa segunda, x quadrado mais y quadrado igual a rho quadrado. Aqui é como se fosse, parece com um círculo de raio rho, né? Circunferência entrada na origem de raio rho. E a terceira é o seguinte, que quando eu pego y sobre x, quando eu pego y sobre x, eu falei o contrário, né? Y. O y quem é? Eu vou lá. O y é rho seno θ, x é rho cosseno. Claro que esse rho aqui é positivo, viu? Rho seno, rho cosseno. Cancelo aqui, ó. Então ficou seno sobre cosseno. E aí significa o quê? Que x sobre, ou y sobre x é tangente de θ, né? Tangente de θ é y sobre x. Pronto. Essas três relações aqui, em algumas situações, elas irão aparecer. Mas principalmente essas duas primeiras, né? Essa e x quadrado mais y quadrado igual a rho ao quadrado. E aí, essas equações aqui, elas vão aparecer principalmente para transformar uma curva que em coordenadas cartesianas numa curva em coordenadas polares, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que a gente está vendo, né? Sistema de coordenadas polares é uma outra maneira de ver um ponto no R2, por exemplo, no plano. No lugar de olhar as coordenadas cartesianas, que são as coordenadas normais, né, do eixo das abscissas, do eixo das ordenadas, eu olho o ponto e identifico ele como o primeiro parâmetro, assim, a distância do polo até o P, e o segundo como o ângulo que esse segmento faz com o eixo X. Existe uma relação entre o sistema cartesiano e o sistema de coordenadas polares, que é esse aqui. A gente já viu como é que identifica um ponto, né, nesse sistema. E agora, o que eu vou fazer é só um exercício
Para converter, eu posso converter um ponto que está em coordenadas cartesianas em coordenadas polares e vice-versa, usando essas fórmulas aqui. Depois disso, a gente vai ver como é que eu transformo curvas, né? E essa parte de transformar curvas é a principal que vocês têm que saber, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Converta. Isso aqui está resolvido, viu? Não é nenhum exercício aí. Qual é o ponto? Vou colocar assim, de polares para cartesianos, né? E como é que eu converto, né? Se é de polares para cartesianos, eu tenho aqui que o ρ é 2 e o θ é π sobre 3. Aí, para saber como esse ponto é em coordenadas cartesianas, eu tenho que usar a relação que eu obtive agora há pouco, né? Y igual a θ não, ρ seno θ, e x igual a ρ cosseno. E aí, se eu tenho ρ e eu tenho θ, eu obtenho esses dois valores aqui, viu? Ou seja, x é 2 seno de π sobre 3, e y é 2 cosseno de π sobre 3. E aí, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno é 1 meio, o que é 60. Então, aqui vai ficar como? 2 vezes raiz de 3 sobre 2, 2 vezes 1 meio. Então, isso aqui é raiz de 3, e esse é 1, tá? Então, esse ponto aqui, que em coordenadas polares é 2 raiz de π sobre 3, ele é 1 raiz de 3 em coordenadas cartesianas, né? Então, assim, P, ou então, assim, fica melhor. Aliás, aqui eu inverti, né? Eu botei Y aqui, X aqui. Tá? Essa conta para... Você pode fazer o inverso também, viu? Mas eu não vou fazer isso não, porque é muito simples. Esse aqui também é simples, mas você pode fazer o inverso. Você tem o ponto em cartesiano, você pode botar em polares usando essa fórmula aqui. Ok. Essa aqui é bem fácil, essas coisas. Agora que é a parte que eu quero, que é mais importante, que é como você identifica uma curva. Aliás, não é, nem identifica, é como você também, né, identificar curvas, mas também você transforma uma curva que está em sistema cartesiano numa curva em coordenadas polares, né? Aí aqui requer um pouco mais de análise. Por exemplo, ó, no sistema cartesiano, todo mundo conhece essa equação aqui, ó. É um círculo de raio 1, né? Raio 1, centrado na origem, né? Pronto. Aí, por exemplo, o que é isso aqui? Y igual a x é uma reta aqui, né? Da mesma forma como eu identifiquei um ponto em coordenadas cartesianas, eu posso pegar esse ponto e identificá-lo como em coordenadas polares, aqui, ó, ou o contrário, né? Da mesma forma que eu tenho
um ponto de coordenadas cartesianas e eu identifico ele em coordenadas polares, eu também posso ver uma curva em coordenadas polares. Como é que, por exemplo, um círculo em coordenadas polares? Como é essa reta aqui em coordenadas polares? Você pode identificar isso, e aí, ou não no braço mesmo, ou usando a fórmula, aliás, a fórmula, essas duas fórmulas aqui, ó. Essa aqui, seno, essa daqui, que é a mesma dessa, ou essa daqui, ó. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a ordem que está aí no livro, eu vou pegar uma curva qualquer, e aí eu vou tentar desenhar ela, como é que ela ficaria em coordenadas polares. Fazendo analogia com o que se faz no sistema cartesiano. Por exemplo, quando a gente está lá no ensino fundamental. Ah, eu quero desenhar o gráfico dessa equação aqui. Como é que os professores ensinam em geral? Você pega um ponto, quando o x for 0, o y é 3. Quando o x for tanto, nananana, e aí você pega os pontozinhos e depois liga. E aí encontra a curva. Ou um gráfico. Geralmente gráfico no ensino médio sem computador é isso. Você pega a imagem de vários pontos e depois esses pontos criarão uma forma e você pode ligar esses pontos. No sistema, eu vou fazer a mesma coisa aqui, no coordenadas polares. Vou pegar alguns pontos, desenhar e ver um formato que vai aparecer, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar o mesmo que está aqui. Deixa eu ver se eu pego esse aqui. Vou pegar isso. Desenho. Desenha a curva polar. Rho igual a seno de θ. Com θ igual a... E aí eu quero que, para vocês entenderem, eu quero que vocês percebam a diferença da curva polar, ρ igual a seno de θ, para a função y igual a seno de x. Vocês vão ver que não tem uma coisa, o formato delas são bem diferentes, né? Depois eu também vou colocar isso no computador. Mas a gente vai entender o que é ρ seno de θ. Aí como é que eu vou desenhar essa curva, né? Eu vou, antes de desenhar ela, eu vou colocar aqui no computador. Ao contrário. Onde? Eu acho que já foi, né? Alguma coisa aqui, né? Que eu troquei. Será que era aqui que você estava falando? No X e no Y, né? Esse era aqui. Era isso mesmo. Então vamos lá. Então, a gente, ó, só para vocês terem a ideia, vou colocar a curva primeiro, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a curva primeiro. Deixa eu ver se vai aqui. Ó, ela vai ter esse formato aqui, mas a gente vai entender por que ela tem, por que ela é um círculo. Tá vendo? Ó, em coordenadas polares, R igual a seno θ é um círculo. Em coordenadas cartesianas, y igual a seno θ, ou seno x, né? É isso aqui. É o gráfico da função seno. Ela muda. Né? Por que é esse formato aqui, esse círculo? Então, vamos lá. Ó.
Então, tem, assim, tem curvas que elas vão coincidir, a polar com a cartesiana coincide, o formato, tem outras que não, como essa aqui, ó. Vamos ver. E como é que eu desenho na mão uma curva dessa? Do mesmo jeito que faz lá no fundamental, eu pego o ρ, não é nem o ρ, eu pego o θ, vou fazer uma tabela aqui. E aí eu vou jogando ângulos aqui no θ e vou calculando o valor do ρ. Vou calculando o valor do ρ e vou colocando os pontos no sistema de coordenadas polares. Aqui, nesse caso, eu vou desenhar os dois eixos já de cara, viu? Apesar de não se desenhar os dois eixos em coordenadas polares, mas eu vou desenhar para ficar melhor. Então, quais os ângulos que geralmente se colocam? Os ângulos mais os conhecidos, né? 30, 60, 45 e seus derivados, né? Então, eu vou começar por zero, sempre começa por zero, e aí faz o cálculo. Se o θ for zero, seno de θ é zero, então o ρ é zero. Aqui é o seno de zero, que é zero. Se o θ for, qual é o próximo ângulo? Π sobre 6. Π sobre 6 é o seno de π sobre 6, que é o meio, tá? Aí tem π sobre, π sobre 4, isso. Aí seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Você vai jogando. Π sobre 3, né? Aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Depois do π sobre 3, π sobre 2. E aí vai ser 1. Eu estou dizendo é o seguinte, o ângulo zero, o comprimento é zero, o ângulo π sobre 6 e por aí vai. Então, a gente vai desenhar esses pontos. Esse primeiro ponto é o ponto 0, 0. O ponto 0, 0, que é justamente esse aqui, né? Ó, que está aqui no meio. Que nesse caso, 0, 0 é o ponto que ele tem distância zero, está muito pequeno, né? Ele tem distância zero até o polo e o ângulo é zero. Aqui, 0, 0. Tá? Agora vem o segundo ponto, que o ângulo vai ser π sobre 6, e o comprimento, ali o segundo ângulo não, o segundo ponto que nós calculamos, o ângulo vai ser 30, e o comprimento é o meio. Então, eu vou imaginar o ângulo 30 aqui, ó. O ângulo, acho que está muito aberto para ser 30, né? Um pouco mais baixo. Aqui não vai ficar... Bom, vamos supor que esse aqui é o ponto, 1 meio, π sobre 6. Quer dizer que esse tamanho aqui, a distância desse ponto vermelho até a origem é 1 meio. Agora vamos pegar o outro, que é π sobre 4, 45. Raiz de 2 sobre 2, se você pegar o valor exato desse aqui, ele vai ser maior do que 1 meio, tá? Porque raiz de 2, ó, raiz de 2 é maior que 1, então, certo? Por quê? Porque esse aqui, para localizar esse ponto aqui, eu pego o ângulo de 45, que é um pouquinho maior, e aí o segmento que eu vou desenhar é maior do que o que eu desenhei antes, porque o raiz de 2 sobre 2 é maior do que... Deixa eu pegar uma ponta mais fina aqui, tá muito grosso. Agora, o outro ponto vai ser o quê? O ângulo de 60 agora. E raiz de 3 sobre 2, que é maior do que raiz de 2 sobre 2. Então, eu desenho o ângulo aqui primeiro e desenho um segmento maior do que o anterior. É lógico que aqui não vai ficar bonitinho, que nem...
É π sobre 6. E aí, quando for 90, ele tem comprimento 1. Aqui, ó. E aí, que é justamente aqui, ó. Vamos supor que 1 seja aqui. Π sobre 2. Não, 1 e π sobre 2. Aí, se eu fosse ligar esses pontos aqui, ó. Assim. Seria mais ou menos isso. É lógico que aqui anda longe de estar perfeito que nem aqui, né? Mas eu estou desenhando justamente esse arco aqui do lado direito, ok? Aí, para fechar, eu tenho que fazer os outros, né? Aí, vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui do lado. Aí, depois de π sobre 2, vem o quê? O 2π sobre 3, né? 2π sobre 3. Aí, depois... Aliás, aqui tá errado também, ó. Aqui é 3. Π sobre 6 mais... Aliás, é assim, né? Vou desenhar aqui. Vem esse ângulo aqui, aí depois esse e esse aqui, né? Então, vai vir o 2π sobre 3, aí 2π sobre 3 seno de 2π sobre 3. Vai ser o mesmo, né? Raiz de 3 sobre 2. Aí o 3π sobre 4. Então, esse ponto aqui, ó. É o 2π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Esse é a mesma coisa, né? Porque é o 3π sobre 4. Que é também raiz de 2 sobre 2. E esse aqui, que vai ser menor, é o 5π sobre 6, né? É 5, 7, 11, é. Que é a mesma coisa, vai ser o meio. E aí, quando eu calculo π, vai zerar, né? Que é o seno de π é zero. Aí eu volto para a origem, né? Aí eu volto para a origem aqui, que não ficou. E aí eu contorno a curva, tá? Por isso que ele pediu aqui de 0 a π, ó. Porque de 0 a π, eu contorno ela inteira. Aqui. De 0 a π sobre 2 eu contorno o lado direito e de π sobre 2 a 0 o lado esquerdo. E quando eu vou, por exemplo, de π a 2π, eu estou dando uma volta, né? Eu dou uma volta a cada meia volta aqui. Então é assim que geralmente se desenha uma curva em coordenadas polares. Você coloca cada ponto e depois vai... Aliás, coloca cada ângulo, né? Alguns ângulos convenientes, que são esses que a gente sabe calcular. Coloca os pontos aqui e depois liga. Aí, eu quero que vocês vejam a diferença, né? Em coordenadas polares, esse círculo aqui. Em coordenadas cartesianas, é simplesmente função seno. É bem diferente o formato das duas. Ok? Se fosse menos seno de θ, né? Se fosse... porque ficaria tudo menos aqui, né? E você teria que pegar o simétrico desse aqui, por exemplo. Esse ponto que está aqui, né? Desenharia aqui. Esse que está aqui, desenharia para cá. Aí o outro que está para lá, porque eu estou pegando o simétrico ali. Aí esse aqui, o simétrico desse, é aqui. O simétrico desse é para cá. O simétrico desse aqui. Aí ficaria assim.
Acho que é isso, né, que você perguntou. Mas fica mais fácil desenhar o 100 e o menos depois que vou olhar com menos, né? Mas o ângulo seria o cosseno também. O cosseno também faz círculo. Aí o ângulo seria do mesmo jeito, mas seria de 0 a π do mesmo jeito. Porque quando você pega de 0 a π, a única coisa que vai mudar serão os raios, né? Os ângulos são iguais. Ok? Tem uma coisa que eu quero fazer... De nada. Tem uma coisa que eu quero fazer com esse mesmo exemplo aqui, que é o seguinte. Por esse desenho aqui, ó, ou pelo desenho que a gente fez aqui, essa equação polar ρ igual a seno θ, ela dá esse círculo, né? Só que a equação ela não parece muito com um círculo. Assim, quando eu digo não parece muito com um círculo, aqui, se eu olhar e não souber que é polar, não dá para identificar que isso aqui é um círculo no sistema cartesiano, né? A não ser fazendo desenho. Mas você pode identificar aqui que é um círculo sem fazer o desenho, nesse caso aqui. Assim, que é a ideia, que é uma outra ideia que vocês têm que ter em mente, que é transformar equações que estão em coordenadas polares em cartesianas e vice-versa. Por exemplo, ó, só para uma observação aqui, uma observação, eu vou transformar essa equação aqui em coordenadas cartesianas e vocês vão ver, depois que eu transformar, vocês vão ver o que vai acontecer, né? E aí, para isso, eu vou precisar daquelas relações. Eu vou escrever aqui. Nós sabemos que y é rho seno, né? X é rho cosseno. E aí, como é que faz isso aqui mesmo? Ah, tá, lembrei. Aí é o seguinte, eu vou pegar essa equação, eu vou multiplicar rho dos dois lados, tá? E aí, quando eu multiplicar rho dos dois lados, vai ficar assim, rho vezes rho igual a rho seno θ, ok? Do lado esquerdo vai ficar rho ao quadrado, do lado direito vai ficar rho seno θ, mas rho seno θ, ó, é y que está aqui, aí eu vou colocar y. Agora, esse rho ao quadrado, nós temos que lembrar que x ao quadrado mais y ao quadrado é rho ao quadrado, e aí eu troco o rho ao quadrado por x mais y ao quadrado, então vamos lá, fica assim. Aí a equação que em coordenadas polares é rho seno θ, em cartesianas é x quadrado mais y quadrado igual a y quadrado. Errei alguma coisa aqui. Que dá x igual a zero? O que eu errei aqui? Rho igual a seno. É rho igual a seno. Ah, não. Eu coloquei um quadrado aqui que não tem nada a ver, né? Desculpa aqui. Aí o seguinte, agora, essa equação aqui é uma equação de um círculo, mas ela não está no formato de um círculo, né? Então eu vou fazer uma manipulação aqui, ó. Eu vou colocar esse para o primeiro membro, né? Aqui, agora, imagine o seguinte, eu tenho que somar e subtrair uma coisa aqui para que fique um quadrado perfeito nesse caso aqui, ó. Eu acho que é mais se não tiver... Deixa eu ver aqui. Se eu não tiver enganado, eu tenho que somar mais ou menos um quarto. Aí esse aqui vai ser um quadrado perfeito, né? Deixa eu ver, o primeiro quadrado, duas vezes o primeiro, vezes o segundo. É isso?
ó, mais y. É isso, né? Primeiro é quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. É o seguinte, ó. Essa equação, só vou recapitular. Em coordenadas polares, a equação é ρ seno θ. Aí eu multipliquei ρ dos dois lados. Fiz esse cálculo aqui. Aqui é ρ quadrado, aqui eu substituí pela fórmula. Aqui eu substituí por essa outra fórmula aqui e cheguei nisso. Aí a ideia é transformar essa aqui, ela é a equação já da circunferência no sistema cartesiano, só que ela não está tão clara. Aí o que eu tenho que fazer? Coloco isso aqui para o primeiro membro, né? E aí, para transformar essa expressão que está aqui num quadrado perfeito, eu tenho que somar e subtrair um quarto. Mas você tem que ver, né? Tem que ser uma coisa que você tem que deduzir. E observem que esse que está entre esse parênteses, essa chave aqui, é exatamente isso. Primeiro quadrado da y, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes esse aqui, vai dar y menos y, mais um quarto, que é um meio quadrado. E aí eu coloco um quarto lá do outro lado. Tá vendo? Ó? Então fica assim. Igual a um quarto, que é uma circunferência centrada no zero. Se eu fosse desenhar ela aqui, né? Centrada no 0, 1 meio. 0, 1 meio é assim. Aqui, ó. 0, 1 meio, né? E o raio dela, desculpa, aqui não é 2, é 4. E o raio dela é 1 meio. Ok? Esse tamanho aqui. Então, essa curva aqui, em coordenadas polares, é ρ igual a seno θ. Θ aqui variando de... Tá? Então, eu transformei uma curva em coordenadas polares numa curva cartesiana. E eu posso fazer o processo inverso também. Aqui, ela em coordenadas cartesianas, fica fácil saber que é um círculo, mas aqui, só essa aparência aqui não diz muito que é um círculo. Então, esse processo de estar em cartesianos e ir para polar, ou então o contrário, polar para cartesiano, vocês vão fazer muito. Ok? Ó, por exemplo, eu vou pegar uma curva aqui. Exatamente. Não é ao quadrado. Errei lá. Desenha a curva. Tá? É muito esquisita essa curva, né? Desenha a curva, x quadrado mais y quadrado, mais x, mais isso aqui. Muito esquisito. Se eu colocar no computador, aqui, ó, porque ela está em cartesiano, tem que colocar aqui, né? x2 mais y2 mais x. Olha o jeito que ela fica, ó. Fica um coração. Parecido com um coração. Chamada de cardioide, ela. E aí, mas assim, no braço é impossível desenhar essa curva na mão do jeito com esse formato que está aqui. E também é impossível, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, qual é a área dessa região aqui, ó, que está interna essa curva? Dá para calcular também, a gente vai ver, hoje não dá tempo, mas na aula de amanhã eu vou falar disso. Qual é a área dessa região aqui? Também, nesse formato aqui não dá para calcular, fica muito ruim. Mas eu posso transformar essa curva aqui em coordenadas polares
E aí vai dar para eu desenhar ela e também vai dar para calcular a área. Por exemplo, ó. E aí, para transformar as coordenadas polares, eu tenho que usar as equações ρ seno θ, ρ cosseno e, ok? Tem que usar esses três. E aí eu vou substituir lá em cima, ó. No lugar de x quadrado mais y quadrado, eu vou colocar ρ ao quadrado, mais no lugar de x, eu coloco ρ cosseno θ. No lugar de raiz quadrada daquilo ali, é raiz quadrada de ρ ao quadrado. Ok? E aí fica ρ, que é ρ também. Aí eu posso colocar esse aqui do lado direito, né? O cosseno vai ficar. Posso cancelar. Eu vou fazer assim, botar em evidência. E aí eu cancelo aqui, ó. Então a curva em coordenadas polares, aquela lá, é isso aqui. Tá vendo que a expressão dela ficou muito mais fácil? Ficou em dois parâmetros, ó. A diferença basicamente é o seguinte: para calcular a área, por exemplo, daquela região na integral normal, eu teria que isolar o x ou o y aqui, de alguma maneira. Mas não dá para isolar. Aí você faz essa mudança e você encontra uma função que consiga isolar, colocar um parâmetro em função do outro, ó, ou em função de θ. Essa é uma diferença principal. Na álgebra, ficou muito mais fácil essa estrutura aqui do que a anterior. Ok? E aí sim, com essa equação aqui é que eu vou desenhar. Vou desenhar só a parte norte, e aí vocês podem desenhar a parte sul. Então, θ, o ρ. Aí eu vou desenhar colocar só alguns pontos, né? O 0, 0. Aí o ρ é 1 menos o cosseno de θ, né? Então, é 1 menos o cosseno de 0, que vai dar 0, né? Porque cosseno de 0 é 1. Aí eu vou pegar o ângulo π sobre 3, que é 1 menos o cosseno de π sobre 3. E aí é 1 meio, vai dar 1 meio aqui, né? Aí eu vou pegar o π sobre 2, tá? Que é 1 menos, que vai dar 1, que o cosseno de π sobre 2 é 0. Vou pegar só esses três pontos aqui, porque o π sobre 6 e o π sobre 4 vai dar 1 menos raiz, não sei o quê. Na calculadora, você pode fazer na calculadora, mas vou fazer só esses três, para vocês terem uma noção de como é que fica o formato lá, né? Eu desenho aqui. Então, o primeiro ponto é 0, 0, ó, é esse aqui. O segundo é π sobre 3, que 1 meio. Então, eu pego o ângulo que 60. Aí pego o comprimento aqui é 1 meio, né? Então, aqui é. E o segundo é o ângulo 91. Aqui, 91. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui, ó. É lógico que eu peguei só três formas, mas se você pegasse as intermediárias, daria esse formato aqui. É justamente esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Que tá do lado, que tá no primeiro quadrante. Aí, agora eu vou calcular o 2π sobre 3. E aí, 1 menos o cosseno de 2π sobre 3 é 1 menos, vai dar menos 1 meio, né? Então, aqui vai dar 3 meios. Aí, o outro que eu pego é só o π mesmo. Vou pegar aqui o π. 1 menos o cosseno de π, que é 1 menos menos 1, que é 2. Aí, o 3 meios é maior que 1, então eu vou colocar ele aqui, ó. Maior do que 1. Assim. E quando eu pego o π, ele tem comprimento 2. Então, tem que ser o ângulo aqui, né?
Deixa eu puxar ele mais para cá. Tem que ser mais ou menos aqui, ó. Aí eu venho aqui e ligo, tá? Assim. Essa é a primeira metade. A outra metade você pode fazer de π até 2π. Esse aqui fecha até 2π. Ok? Ó, aqui eu desenhei ele em cartesianas, isso, mas se eu botar em polar, 1 menos cosseno, aí dá a mesma coisa, tá vendo? Tô entendendo, né? Em geral. Raiz ali no P. Aqui, né, ó. X quadrado mais y ao quadrado mais x quadrado mais y ao quadrado é ρ ao quadrado. Aí você coloca aqui dentro, ó, o ρ ao quadrado. E aí cancela a raiz, né? Porque como o ρ é positivo, que vai cancelar. Aqui, assim. Fica só o ρ. Não sei se é isso aqui. É isso, né? Aí fica só o ρ aqui. Antes de encerrar a aula, eu vou colocar um aqui no computador para vocês verem. Eu estava olhando aqui no Sturt. Tem vários que você pode colocar no computador, mas tem um aqui. E tem uns que tem muito em formato de coração. Mas, por exemplo, olha esse aqui. Aula que vem eu vou fazer mais isso aqui, viu? Não tem esse aqui, não. Olha isso. É módulo da tangente de θ, a curva polar, né? Escrevi aqui, ó. R igual ao ρ, né? Curva polar é tangente de θ, elevado a cotangente. É porque lá tá em inglês, né? Esse aplicativo. Que o θ é isso. Chamado curva dos namorados. Isso aqui. Bem bonita, né? E a última. É elevado a sin de θ menos 2 cosseno de 4. Não era essa aqui não que eu queria. Ah, tá, essa outra. 2 mais. Ó. Essa aqui. Quando você coloca 2 mais cosseno ao quadrado de 9 θ, dá isso, né? Se eu divido por 4, já dá uma coisa bem... Eu não quero dividir isso aqui por 4, quero dividir só o que está aqui. Quando eu divido por 4, é isso. Geralmente, com certeza, essa aqui tinha uma estrutura bem feia em cartesiana, mas em polar ela fica desse jeito aqui. E com 4, assim, tá? Tem vários aqui, né? Vocês podem depois olhar. Tem espirais. Eu vou fazer muitos amanhã, viu? Porque agora eu não tinha que dar noção para vocês. Eu vou fazer várias amanhã. A aula de amanhã talvez tenha mais de 3 partes, provavelmente. Ok? Vou deixar isso aqui. Ah, não, cadê? Ah, deixa. Eu queria botar dos namorados lá. Tá bom. Vocês entenderam mais ou menos a ideia.
E o principal que eu quero é que a gente vai calcular áreas em coordenadas polares, né? Por exemplo, qual é a área dessa região aqui, né? E eu vou falar nisso na aula de sexta de amanhã que eu vou gravar e vai ser ter várias partes dela. E eu vou continuar essa teoria porque é muita coisa mesmo. Mas o principal é saber que posso olhar uma curva em coordenadas cartesianas ou então mudar o sistema de coordenadas, que é o coordenadas polares, e ver a mesma curva. A ideia é, só que ela vai ter uma estrutura bem mais simplificada. Isso aqui é bem mais simplificado do que isso aqui. E aí, na hora de fazer o cálculo, é muito mais fácil usar essa expressão em coordenadas polares do que a expressão que está ali em coordenadas cartesianas. Isso, quando vocês estiverem calculando integral dupla e tripla, isso aqui vai ser uma integral tripla que parecia impossível. Quando você muda para coordenadas esféricas, no caso, né, que é na E3, fica bem mais fácil. Mesma coisa, uma integral dupla que eu mudo para uma... eu olho o problema em coordenadas polares, fica bem mais fácil, em comparação. Ok, né? Aí eu continuo na aula que vem. Era tudo na mão. Você pegar aquela curva lá. Essa aqui não, né? Essa aqui, tranquila, mas essas várias. Tanto é, tem umas aqui do Sturt que sujeita tranquila, mas essas várias. Tanto é, tem umas aqui do Sturt que ele já sugere que você use o computador. Era muito difícil. Mas fazia assim, tudo na mão, calculava todos os ângulos e tudo mais. Tem vários aqui. Amanhã eu vou fazer mais. Vocês podem testar também, ver o mesmo site lá, Desmos, só que você coloca no Google coordenadas polares. E aí você digita o que você quiser. Vocês podem ter, eu vou colocar os exercícios, vocês podem desenhar as curvas na mão, algumas, e depois testar. Não, né? Essa aqui não. Qual é a espiral? Ah, ó, tá vendo? Ó, E elevado a θ é uma espiral. Mas não é isso. Não era isso que eu quero, não. Eu queria uma espiral mais. Enfim, né? O LN, deixa eu ver aqui. Não sei. Não lembro. Mas enfim, era só isso mesmo, viu, por hoje. Passei até um pouco do horário aqui. Alguma pergunta?